Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e nós vamos falar um pouquinho sobre projeto arquitetônico. Esse assunto é um assunto que está dentro da disciplina Desenho Técnico. Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, olha, quando a gente fala de projeto arquitetônico, nós temos três fatores que são imprescindíveis para que nós possamos fazer isso da melhor maneira possível, tá? Então nós temos as normas, tá bom? Que devem ser seguidas pelo emissor, que no caso é o desenhista, tá bom? Né? E de forma com que o receptor e o leitor ele consiga entender bem e de maneira técnica, tá bom? De uma maneira padronizada, o que a gente está fazendo, tá bom? Então é o seguinte, olha, existem três estágios para que a gente possa executar, na verdade, não executar, mas para que a gente possa realizar, né, um projeto arquitetônico. Nós precisamos, primeiramente, fazer alguns estudos preliminares, depois um anteprojeto e um projeto executivo. A gente vai entender como funciona esses três estágios aí da metodologia de realização de um projeto arquitetônico, tá? O que a gente precisa identificar nos estudos preliminares? Olha, primeira coisa, os aspectos físicos do terreno. Então, todos os aspectos do terreno onde vai ser instalada aquela edificação, eles precisam ser muito bem delimitados. Por exemplo, olha, localização daquele terreno, vias e acessos, entorno, a orientação solar e predominância dos ventos, a legislação vigente no município. Então, tudo isso deve ser muito bem analisado antes de se iniciar os trabalhos para a confecção do projeto arquitetônico. Tá? Tudo isso é muito importante, a gente precisa levar em consideração para que o projeto seja feito da melhor maneira possível. Tá bom? Quando a gente fala, né, sobre estudos preliminares, algumas perguntas devem ser feitas para o cliente, alguns questionamentos para que a gente possa identificar bem qual é o perfil daquele cliente, tá certo? Então vamos lá, olha, quais as condições socioeconômicas do solicitante? O que mais? Como que isso, né, como nós vamos conseguir fazer esse projeto de acordo com o código de obra do município? Tá? E as ocupações adjacentes? Quais são as ocupações dos meus vizinhos? Né? É um bairro residencial, é um bairro industrial, do lado tem alguma indústria, alguma oficina. Então, tudo isso deve ser analisado para que, durante o projeto, a gente possa interferir de maneira a fazer um projeto que lide bem com todas essas situações, tá bom? O terreno, forma, localização, topografia e altimetria. O clima da região, tá? A finalidade da construção, quais materiais serão empregados, além disso, os recursos financeiros do nosso cliente. Tá? Por isso, a gente tem que saber bem sobre todas essas condições aqui, para que a gente possa ter cada vez mais informações para fazer o melhor projeto possível. Tranquilo? Aqui nós temos a parte de esboço, né, que é uma parte feita à mão livre, geralmente é para ilustrar mesmo o que o cliente quer, ver se é alguma coisa naquele sentido que o cliente quer, nada técnico, né? O esboço ele é um desenho feito para ilustrar mesmo, ele é ilustrativo, tá? E para poder entender melhor o que o cliente quer. Então aqui, ó, o esboço dessa edificação. O que mais? Aqui lá o Palácio do Planalto, a gente tem o esboço aqui ele já pronto, tá? Aqui esse museu, se não me engano, em Curitiba, o esboço e depois ele já executado. O Congresso Nacional e vários outros. Por que, pessoal, quando a gente se depara com imagens como essa, a gente entende por que, né, qual a importância de realizar um projeto arquitetônico bem feito. Aqui nós temos uma sacada sem nenhuma porta, né? Então, quer dizer que foi um desperdício de tempo e dinheiro.
Aqui, olha, um outro projeto mal feito, uma escada que tem pouquíssimo espaço aqui entre a parede e o corrimão. Aqui a porta foi colocada no lugar errado, né? Quem está aqui não vai tampar nada. Outra falha de projeto, a porta abrindo para dentro do banheiro, onde teria um sanitário. Um poste na frente aqui do portão de entrada para carro. Essa torneira que foi colocada, né, na famosa gambiarra, aí a gente sabe que tem muito disso. Então, tudo isso é questão de falha de projeto. Olha, uma escada para chegar no sanitário. Aqui a gente tem a sacada que parece que está envolvendo aqui o poste. Tá? Então, são situações em que a gente precisa prestar muita atenção. Por exemplo, aqui em uma edificação grande, não um shopping, por exemplo. Aqui o teto está passando bem próximo, bem rente, né, ao corrimão dessa escada rolante. Quem passar aqui provavelmente vai bater a cabeça aqui nesse lugar. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Aqui um reforço estrutural bem mal feito, que não está reforçando nada, né? Uma rampa, né, para acesso, imagino que seja de pessoa com deficiência física, que o corrimão não permite a passagem, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá certo? Que uma execução bem mal feita, tranquilo? Sobre a classificação dos projetos, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Olha, nós temos os desenhos preliminares, desenhos de apresentação 3D, são desenhos ilustrativos, tá? Desenhos de execução arquitetônicos 2D. E aqui a gente tem alguns deles. Olha, por exemplo, aqui nós temos a planta baixa, o diagrama de cobertura. Olha, planta baixa aqui, diagrama de cobertura. Aqui um corte, outro corte da edificação. Esses dois desenhos 3D, outro corte da edificação. Então, são desenhos que, principalmente esse desenho 3D, olha, principalmente esse daqui, são desenhos que, isso aqui é a fachada, tá, pessoal? Fachada, e esse aqui desenho 3D, ok? Então, são desenhos que, principalmente o desenho 3D, que facilita o nosso entendimento, tá? Principalmente para pessoas que não têm tanto conhecimento na área, e fica difícil de visualizar, tranquilo? Vamos lá. Um projeto arquitetônico pode conter, de acordo com as necessidades, olha, planta baixa, na verdade ele deve conter planta baixa, corte, fachadas, diagrama de cobertura, planta de situação, planta de localização. Quais são os projetos auxiliares, né, ou complementares? Plantas hidráulicas ou projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural e projeto contra incêndio e pânico. Tranquilo? Então, esses projetos aqui eles são complementares. Eles são projetos muito importantes, porém, a sua obrigatoriedade depende da legislação vigente, né, na região, na cidade em que está sendo implementada essa edificação. Tá bom? Aqui estão as normas que a gente vai precisar para trabalhar com projeto arquitetônico. Então, a representação de projetos de arquitetura, emprego de escalas, aplicação de linhas, folhas de desenho e dobramento de cópias. A maioria delas a gente já viu. Tranquilo? A gente só vai aplicar, então, nesse conceito de projeto arquitetônico. Aqui, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nos cortes que foram feitos aqui nesse desenho. Tá? Então, nós temos um corte, olha, verdinho, um corte azul e um corte vermelho. Tá? O corte verdinho também é chamado de planta baixa. Olha, o corte verde, aqui, ó, planta baixa. É um corte que é feito geralmente a 1,5 m de altura. É um corte no plano horizontal e que fornece para a gente a casa cortada ao meio, né, na horizontal. Tá? É chamado de planta baixa. É feita uma para cada pavimento. Tranquilo? O azulzinho é o corte longitudinal. Vocês podem ver que é o corte feito no sentido de maior eixo. Tá? E o corte vermelho é o corte transversal, feito no sentido, olha, de menor eixo. O corte azul no maior eixo. E aqui o verdinho é feito na horizontal, a gente chama de planta baixa. Em relação às vistas, nós temos a fachada, tranquilo? Elevação direita, tá aqui, tá?
E a gente tem as outras vistas também, vista posterior, elevação lateral esquerda. Então tem tudo isso aí, a gente pode, dependendo da necessidade, também colocar no nosso projeto. Ok? Como deve ser feito? Quais são as convenções gráficas, né? Por exemplo, as paredes, elas são representadas por duas linhas paralelas, largas e contínuas. Os muros e meias paredes, duas linhas paralelas, estreitas e contínuas. Desnível, quando a gente tem um desnível entre um cômodo e outro, nós devemos colocar uma linha estreita aqui no vão, tá? A porta de abrir, olha, é necessário colocar o arco da porta, bem como a folha da porta, tá? O arco da porta é feito com uma linha estreita e a folha da porta com uma linha de layout, tá bom? Aí depende da convenção, tranquilo? Então aqui tem diversos tipos de porta, depois eu peço que vocês verifiquem. As janelas, pessoal, janelas, olha, são 4 linhas paralelas, estreitas e contínuas, sendo as duas do meio mais próximas. Por convenção, a gente coloca essas duas linhas aqui espaçadas em 3 centímetros, tá bom? Então uma parede de 25, tá? Dessa linha até a primeira linha, 11, dessa até a linha aqui do meio, 11 e aqui no meio 3. Tá? Então, 11 com 11, 22, com 3 aqui no meio, 25 da parede. E é só a gente sempre manter esse padrão, 3 aqui no meio e dividir as distâncias aqui para o restante da parede, tá bom? Janela alta, por exemplo, janela de banheiro. Então, são duas linhas paralelas, estreitas e tracejadas, elas estão aqui, situadas entre duas linhas contínuas. Por exemplo, janela de banheiro, né? Se o corte ele passa 1,50 m de altura do chão, a janela de banheiro ela não vai aparecer nesse corte. Porém, ela é representada dessa forma, não com a linha contínua, igual janela normal, né? Que está abaixo de 1,5 m, mas com linhas tracejadas do jeito que foi representado aqui. Tranquilo? Beirais do telhado, linha traço 2 pontos. Aí aqui representação de norte verdadeiro, cada um faz a sua representação, né? Indicação de acessos, indicação de inclinação do telhado, cotas de nível em planta, isso aqui é importante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cotas de nível em corte, então são representações que a gente precisa colocar, por exemplo, numeração e título dos desenhos, cada desenho tem seu título, onde nós devemos colocar qual escala foi utilizado, o título daquele desenho, por exemplo, planta baixa, tranquilo? Isso cada arquiteto, cada engenheiro faz a sua maneira, tranquilo? Outra coisa, se eu não quiser representar a cota ou as cotas de janelas e portas, eu posso representar dessa forma. Janela, por exemplo, todas as janelas que têm as mesmas dimensões, J1, conjunto de janelas com dimensões iguais, J2, J3, e aí eu consigo fazer depois, no fim, uma planilha, lá na hora de plotar, na folha, uma planilhazinha mostrando quais são as dimensões do J1, do J2, porta 1, porta 2, para deixar o desenho mais leve, com menos informações. Aqui, achura de enchimento de piso, terreno e concreto em corte, isso é muito utilizado, tá, pessoal? Mobiliário, né, onde nós temos, por exemplo, layout aqui de chuveiro, ó, de sanitário, lavatório, certo? Piso, né, de área molhada, a gente também representa. O desnível, geralmente o banheiro ele tem um desnível em relação ao restante da casa, então a gente representa a linha de desnível, aqui está representada a janela alta do banheiro, tá? Tudo que a gente falou está sendo representado aqui nesse cômodo. Desculpa. Prosseguindo aqui, layout de quarto, com cama, né? O que mais? Criado mudo. Então, tudo isso a gente encontra até em biblioteca já pronta na internet, tá, pessoal? Layout de banheiro, layout de cozinha, layout de escritório e área de serviço, áreas de estar, que mais? Área de refeição, tudo isso a gente já consegue encontrar pronto. Ou se quiser confeccionar também, fica a critério de cada um.
de garagem, com as dimensões que o carro ocupa, né? Não só o carro, mas com a abertura das portas, o espaço que a gente tem que deixar. Isso é padronizado, mas pode variar de projeto para projeto. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a planta baixa. Já falei para vocês que é um plano horizontal situado a 1,50 m, tá? Ou 1,80 m, quando a gente quer mais detalhes. Então essa é a casa que nós vamos trabalhar, ok? Se a gente cortar ela no meio por um plano horizontal, vai ficar isso daqui. O que nós precisamos observar inicialmente? Primeira coisa, as paredes externas, tranquilo? Depois, onde tem janelas, tá? Ó, janela aqui nesse quarto, janela alta no banheiro, na cozinha e nessa sala, tá? Depois os vãos das portas, aqui e aqui, as paredes internas, os vãos das portas, então todos os locais que tem porta, olha, da sala para a cozinha, da sala para o corredor, do corredor para esse quarto, do corredor para o banheiro, do corredor para esse quarto, tá? E aí a gente tem uma planta baixa completa aqui, ó. O que a gente pode observar nessa planta baixa? Olha, nós temos as dimensões, a maioria delas de fora da planta baixa, tá? A não ser as dimensões de janelas, tranquilo, e portas também. Temos indicação de nível dentro da casa, de fora da casa. Olha, dentro da casa é o 0, de fora da casa menos 20. Aqui nós temos uma escada, então tem variação também do nível. Mais 45, entendendo que eu tenho 3 degraus de 15. 0, né, aqui, 45 aqui. E mais 35 a gente entende que tem um desnível de 10 entre o quarto e o banheiro. Aqui tem a linha de desnível. Tranquilo? Então são informações, olha, por exemplo, layout da cozinha, layout do banheiro, ó, layout do banheiro, certo? Janela alta, tranquilo? Linhas de corte, olha, linha de corte longitudinal, linha de corte transversal. Aqui o beiral está com a linha tracejada, mas na verdade ela é traço 2 pontos. Tranquilo? O nome e a escala do nosso desenho. Ok, pessoal? As janelas, olha. As janelas. Tranquilo? Então, isso aqui é uma planta baixa completa. A gente vai detalhar melhor, vai fazer esse desenho passo a passo daqui a pouco. Ok? Então, aqui, mostrando sobre parede alta e parede baixa. Por exemplo, parede alta é a parede mesmo da casa. Parede baixa, por exemplo, uma bancada que seja na casa. Tá? Então, se isso aqui é meu primeiro plano, linha mais larga, aqui a linha mais estreita, né? Porque esse é meu primeiro plano, e esse aqui seria um segundo plano. Tá? Opa! Representação das portas, as portas elas abrem desse jeito, então a gente tem o arco da porta, tá? Aqui as paredes. Nesse caso que a gente tem desnível tanto aqui quanto aqui, então eu tenho duas linhas de desnível e a folha da porta aqui, tranquilo? Aqui mais representações de porta, cada tipo de porta tem sua representação, tá? Então aqui, ó, se eu tenho na sala desnível de 0 e no passeio, né, a parte de fora, o nosso jardim 0, eu não tenho a linha de desnível. Se eu tiver desnível entre um ambiente e outro, a gente precisa colocar a linha de desnível. Tá? Esse espacinho entre parede e porta nós chamamos de boneca. Tranquilo? E aqui nós temos a cota da porta, ou seja, 80 pela altura de 2,10 m, que não aparece aqui, né? Aqui é representação de desnível em um galpão, mais 20 aqui em cima, e no gramado lá de fora 0. Tá? Representação das janelas. Como a gente viu, as janelas são 4 linhas contínuas estreitas. Se eu colocar
A cota na janela, pessoal, é representada pelo comprimento 150, pela altura 150 e pelo peitoral. O peitoril, desculpa. Que é 100, tá, pessoal? Que é 100, que é a altura do chão até a altura da porta, da janela, desculpa. Tranquilo? Então aqui de novo, janela baixa e janela alta. Aqui mostrando onde o plano passa, olha, esse aqui é onde o plano passa, opa. Esse aqui é onde o plano passa. E aqui é uma janela alta, é uma janela, ou seja, uma janela que ele está acima do plano de corte. Tranquilo, pessoal? Então essa aqui é a planta, aquela mesma planta que eu tinha mostrado para vocês. Relembrando que nós precisamos colocar as cotas das portas, ou a indicação, né, de cada tipo de porta. Tranquilo? Cotas de janelas, indicação de nível, certo? E os layouts. Ok? As escadas, olha, como vocês viram, aqui tem uma escada, olha. Uma escada com 3 degraus. Então, nós temos a vista aqui em perspectiva, ela fica na vista lateral, ela fica dessa forma, olha, onde a parte vertical se chama espelho, a parte horizontal se chama piso. Aqui, a vista frontal, são 3 degraus, né, na vista frontal, e a representação na planta baixa, ou a vista superior, vamos dizer assim, tá? Com cotas, os degraus estão aqui, certo? E a indicação de nível. Ok, pessoal? Dimensões usuais de escadas. O piso de 25 a 30 centímetros, o espelho de 15 a 20 centímetros, né? Parte horizontal, parte vertical, e a largura da escada nunca é menor do que 60. E até indicaria mais, nunca menor do que 1 metro, mas aí depende de cada projeto, né? De cada situação. Ok? Todos os tipos de escada, todos não, mas vários tipos de escada e as suas representações na planta baixa, né? E agora nós chegamos na parte da etapa do desenho de uma planta baixa. Vamos desenhar essa planta baixa passo a passo para vocês identificarem como fazer isso. Tá bom? Então aqui nós temos uma casa. Essa casa ela foi cortada ao meio por um plano horizontal. O plano horizontal está aqui e aqui é onde a gente quer chegar, né? Olha, essa aqui é a casa, isso aqui é o corte, aqui é a casa cortada e aonde a gente quer chegar, que é na planta baixa. Então vamos lá. Primeiro, limites externos, fechando aqui as paredes externas, vamos colocar também as paredes internas, a divisão das paredes internas, apagar, né, esses pedacinhos que ficaram sobrando, e nós temos a casa já toda dividida. Próximo passo, cortar aonde tem portas e janelas. Olha aqui uma porta, todas as portas. Depois, o que a gente vai fazer? Cortar ou delimitar onde tem as janelas, tá? Então aqui é a representação de uma janela sendo colocada. Tranquilo? Então colocou uma janela aqui, aqui e a janela alta aqui. Lembrando que aqui nós temos uma linha de nível, né, que é o banheiro, corredor para o banheiro. O que mais, pessoal? Layouts, aqui no banheiro e aqui na cozinha. Nível na casa inteira. E completar com os cortes, cotas, olha, todas as cotas, beiral e o nome do nosso desenho. Nesse caso, planta baixa, ele foi feito na escala 1:50. Ok? Então, esse é o passo a passo para a confecção de um projeto arquitetônico. Tranquilo? A diferença desse para esse é que as paredes elas foram reforçadas, né, com linha mais larga. Tranquilo? E as outras linhas elas ficaram mais estreitas mesmo, porque o primeiro plano é o plano da parede.
Ok? Corte transversal, corte longitudinal, nós já falamos um pouquinho. Corte transversal é o corte no sentido de menor comprimento da edificação, corte longitudinal no maior comprimento da edificação. Se a gente observar, por exemplo, o corte AB, ele é o corte no menor sentido da edificação. Se aqui eu tenho um telhado, né, de 2 águas, quando eu olhar esse corte, olha, corte AB, cortei no meio, tirei, vamos supor que a gente... como a setinha está para cá, olha, a setinha está para cá, então nós vamos olhar daqui para cá, certo? Quando eu olho daqui para cá, a casa cortada, nós temos o telhado, nós temos a laje, aqui nós também temos um concretozinho, vou mostrar para vocês por quê, tá? Aqui nós temos a janela do banheiro e o declive do terreno com a fundação, tranquilo? Então, vocês podem ver que esse corte ele passa aqui na sala, na escada e no banheiro. Se a gente observar, olha, sala, aqui o corredor, que dá de frente para a porta para o quarto, e aqui o banheiro. O corte agora CD, que é o corte longitudinal, a setinha está para cima, olha. Então, vamos olhar daqui para cá, ó. Certo? Olhando aqui para cá, nós vamos ver o telhado de lado. Quando eu vejo o telhado de lado, observando que a linha passa na sala e na cozinha, o que acontece? A gente vê a escada de frente, a sala, a parede da sala e a cozinha. Notem de novo que a gente tem um pouquinho de concreto aqui e aqui. Eu vou mostrar para vocês da onde. E o concreto da laje está aqui em cima. E aqui em cima o telhado. Além, claro, da fundação. Tá bom? Aqui o corte AB, o corte CD. Peço que vocês verifiquem bem, que vocês analisem com cuidado, atentamente aí esses cortes, quais são os detalhes, tem um e que tem outro. Tranquilo? Aqui um zoom, né, do telhado. Aqui o telhado é visto de frente e aqui o telhado é visto, né, aqui de frente, aqui de lado. Tá? Aqueles pedacinhos de concreto que eu mostrei para vocês, eles são denominados verga, que são colocados em cima das portas, e verga e contra-verga, que são colocados nas janelas. Por quê? Porque quando eu tenho um vão de porta, um vão de janela, gera para a gente um local de provável ruptura, né? Um ponto de vulnerabilidade. Então, se eu não colocar verga, o que acontece é que nessas regiões aqui, olha, aqui, 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 aqui e em cima também, pode gerar trincas na nossa edificação. Tá? Então, por isso a gente reforça com vergas em cima e contra-vergas na parte de baixo, tá? De concreto, são viguinhas de concreto. Ok? Corte. Sempre cotar as alturas principais, né? E escrever o título do desenho em sua escala. Uma coisa importante é o seguinte, ó, não se cotam os elementos estruturais, vigas e pilares. Além disso, vou voltar um pouquinho aqui, pessoal, e mostrar para vocês que nos cortes, as cotas colocadas são sempre as cotas verticais, ou seja, relacionadas à altura. Por quê? Porque elas não aparecem na planta baixa. E todos os outros detalhes, né, de cotas, de dimensionamento, eles são colocados aqui na planta baixa. Nos cortes, a gente consegue colocar as cotas verticais, ou seja, as cotas referentes à altura. Então, sempre colocar nos cortes somente cotas referentes à altura. Tranquilo? Voltando onde a gente estava. Aqui nós temos a fachada, também com nome e escala, certo? Aqui nós temos a fachada lateral direita, fachada lateral esquerda, fachada posterior, que é a parte de trás da casa, lembrando aqui da janelinha do banheiro, olha. Além disso, na fachada a gente pode utilizar sempre uso de vegetação, figuras humanas, para quebrar a rigidez do desenho. Tá? Hoje em dia isso é muito utilizado, principalmente em desenhos, renderizados, né? Desenhos ilustrativos que mostram como a casa vai ficar depois de pronta. Tá bom? Tá aqui alguns padrões de plantas, de figuras humanas, de achuras, né? Granito, chapisco, tijolo, madeira, concreto, pedra, tem vários outros. Aqui nós temos a planta de cobertura, tá? Para quem olha, por exemplo, daqui para cá,
ver a parte de trás da casa com uma linha mais larga. Depois, em um segundo plano, isso aqui, olha, essa parede. E um terceiro plano, essa parte aqui que é mais alta. Então, primeiro plano, linha mais larga. Segundo plano, linha média. E terceiro plano, linha estreita. Tá? O que tem que ter no diagrama de cobertura? Inclinação e sentido de caimento das águas. Está aqui, olha, inclinação e sentido de caimento. Tá? Aqui é a mesma coisa, olha. E a dimensão do beiral, tá vendo? A dimensão do beiral aqui. Tranquilo? Isso é muito importante porque é um desenho que a gente precisa também colocar no nosso projeto. Aqui, ó. Colocar um nome, planta de locação e de cobertura. Tá bom? Aqui um detalhe para cobertura, né? Para uma treliça, para quem não tem essa informação, olha, essa peça de baixo é chamada de tirante ou banzo inferior. Essas duas aqui, olha, que a gente chama de perna, também pode ser chamada de banzo superior, escora e aqui pendural. Tranquilo? Temos os caibros, tá? Que são colocados aqui. Desculpa, aqui as terças, ok? Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui a comieira, certo? Em cima aqui nós temos os caibros. Por cima dos caibros nós temos ainda as ripas e por cima das ripas as telhas. Depende de cada telhado, ok? Além disso, a gente deve colocar também no nosso projeto arquitetônico a planta de situação, que visa situar a edificação na cidade. Deve conter o quê? Ó, norte geográfico, nome dos logradouros públicos, dimensões do lote, número do lote e as curvas de nível, cotas de localização da edificação dentro do lote, cotas de ruas e avenidas. Então, isso aqui é uma planta de situação, pessoal. Ó, essa aqui é a planta de situação da sua casa, com alguma outra edificação dentro do seu lote. Aqui a edificação vizinha, a rua de frente, as ruas próximas, as cotas, tá? O nome do desenho com a escala, norte geográfico. Isso aqui para quê? Principalmente para quê, pessoal? Ó, situar a edificação na cidade. Tranquilo? Situar a edificação na cidade. Tranquilo? Outra coisa, alguns índices urbanísticos. Quais são os principais índices urbanísticos? E já lembrando que eles variam de município para município, tá? Na verdade, não a nomenclatura, mas os requerimentos que a gente tem em relação a cada índice desse. Por exemplo, área total construída, soma de todos os pisos cobertos utilizáveis, de todos os pavimentos. Coeficiente de aproveitamento é um índice pelo qual se correlaciona a área total construída e a área do lote. Então, a área total construída aqui de cima pela área do lote. A área de projeção é só a área de projeção horizontal da edificação. Tá? Taxa de ocupação, relação entre a área de projeção e a área do lote. Taxa de permeabilidade é a relação entre a soma de todas as áreas permeáveis e a área total do lote. Então, esses aqui são alguns índices urbanísticos. E por fim, pessoal, nós temos o projeto final. Olha, um projeto com planta baixa, um projeto com fachada, um projeto com planta de cobertura, tá? Um projeto com corte longitudinal, com corte transversal. Cada um com sua escala específica, tranquilo, com suas particularidades. Isso aqui ele foi feito numa folha A2, olha, com legenda, tranquilo? E a gente tem aqui um projeto arquitetônico básico. Precisamos de mais informações? Talvez, nesse caso aqui não, mas nós poderíamos colocar aí um projeto 3D, né? Existem os projetos complementares, como a gente viu, tranquilo? Mas o básico do projeto arquitetônico é isso aqui: planta baixa, fachada, planta de cobertura, corte transversal, corte longitudinal. Tá certo, pessoal? O que eu tinha de falar com vocês sobre projeto arquitetônico era isso, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios sobre projeto arquitetônico, tranquilo? E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, ok? Podem me procurar sem problemas aí, a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida, tá certo?
Obrigado pela atenção aí. Um abraço, até mais.